Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Enzo Fioretti, faço parte da plataforma Connected Smart Cities e hoje vou ser o entrevistador do Conecta Talks. Lembrando que o Conecta Talks é uma iniciativa do Connected Smart Cities, uma plataforma que acelera o desenvolvimento das cidades inteligentes aqui no Brasil. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo bem bacana com o Marco Antônio Zanata, que é CEO e fundador da Aprova. Então, boa tarde, Marco, tudo jóia? Queria primeiro agradecer a você ter participado aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite, e seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo espaço. Perfeito. Acho que antes da gente começar, seria bacana dar uma contextualização na prova. A prova é uma das principais parceiras do Connected Smart Cities e Mobility Nacional 2023, que é o maior evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana aqui no Brasil. Lembrando que o evento ocorre nos dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções do Frecaneca, aqui em São Paulo. Para quem ainda não se inscreveu, a gente tem um link disponível na descrição do vídeo, ou vocês podem utilizar o nosso cupom exclusivo, que é TALKS25OFF. Tudo junto, que você consegue garantir 25% de desconto em sua inscrição. Mas, dito isso, essa parte passada, a gente vai começar a conversa falando um pouco sobre a proposta, a trajetória da prova, e eu queria ouvir um pouco do Marco, como que foi toda a trajetória do começo até agora, os principais passos. Marco, manda ver. Beleza. Bom, nós agora estamos alcançando aí, passando aí de 100 cidades atendidas. Quando nós começamos, não tínhamos essa mesma ideia, essa mesma dimensão que nós estaríamos fazendo hoje, né? Que nós estaríamos sendo essa plataforma de tecnologia para prefeituras poderem resolver vários problemas de atendimento ao cidadão, né? Então, desde o atendimento do WhatsApp, passando por pagamento por cartão de crédito, entrando pelos processos eletrônicos e simplificando, desburocratizando a vida do cidadão. Mas no início nós começamos com uma dor, uma necessidade que eu mesmo tinha trabalhando para a construtora aqui que eu trabalhava no interior do Paraná. A necessidade é que eu protocolava e acompanhava muitos processos junto à prefeitura aqui, da prefeitura de Cascavel, e entendia que esse processo era lento, burocrático, moroso, e do lado de lá do balcão, também a situação não era muito favorável, né? A prefeitura também não estava feliz com a velocidade com que as coisas aconteciam, com a quantidade de telefonemas que ela tinha que responder, com as pilhas de papel que ela tinha em cima da mesa, com a falta de dados e informações do que estava acontecendo com tudo aquilo, né? E essa falta de gestão. E aí, identificando que existia uma oportunidade para ser aproveitada e tendo esse viés empreendedor, eu fui lá e resolvi começar a empresa aí para resolver os processos, deixar eles eletrônicos, rápidos, para a Secretaria de Licenciamento de Obras. E aí, com o passar dos anos, a gente foi expandindo para outros departamentos dentro da prefeitura, né? Sempre com essa pegada de facilitar o serviço ao cidadão e melhorar o dia a dia do servidor. Putz, bacana, é bem mais completo do que eu imaginava que seria. Eu tenho duas perguntas, dada a sua fala, que acho que seria interessante saber um pouco mais. A primeira são, quais são as dores mais recorrentes que vocês encontram nas prefeituras, nas cidades, quais são as que aparecem mais vezes, e quais vocês diriam que são os principais pilares para o planejamento e administrações de repartições públicas? Então, qual é a diferença de você administrar uma repartição pública ou isso de uma maneira privada? Certo. Então, assim, hoje os principais problemas que a gente resolve com tecnologia, dá para elencar que são os processos eletrônicos, né? Então, nós fazemos a transformação digital dos processos que eram físicos ou estavam em sistemas mais simplificados, mais com pouca parametrização, com pouca personalização, com pouca integração. Então, aqueles sistemas de gestão genéricos, e nós movemos isso para um cenário em que os processos estão mais organizados, eles estão mais padronizados, eles estão metrificados, então o gestor público consegue saber se os seus números deles estão bons, se a velocidade está bacana e também facilitar a vida do cidadão também protocolando. E toda essa transformação que nós trazemos para os processos, sejam de compras, seja um processo de admissional no RH, seja uma abertura de uma empresa
no licenciamento de licença de funcionamento, seja uma licença ambiental que vai ser emitida aí para uma empresa ou para algum CNPJ. Nós todas as vezes que nós implementamos esses projetos, nós sempre colocamos 3 pilares. O primeiro são as pessoas. Então, nós Uhum. trabalhamos para o cidadão e para o servidor público, e com essas duas pessoas, essas duas personas bem atendidas, o gestor público, o prefeito, está feliz, né? Uhum. Então, nós trabalhamos para atender esses dois públicos, né? Então, entender que o cidadão, ele quer um processo rápido, ele quer um processo dentro da legislação, dentro das burocracias necessárias, que trazem segurança para a vida social comum, que é uma coisa que seja simples, fácil de usar, e que depois que esse processo está protocolado, depois que esse pedido está feito, ele possa acompanhar ali com uma certa transparência, uma certa previsibilidade de quando que a demanda dele vai ser atendida, vai ser resolvida, né? Então, por exemplo, vou pedir um alvará de construção. Pode ter sido fácil até pedir esse alvará de construção, mas se o processo eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei quanto tempo vai demorar porque os processos não têm um mapeamento de fluxo, ou Uhum. eu não tenho uma média histórica de quanto tempo isso demora, os documentos e os formulários eles são abertos, então eu posso estar protocolando agora, daqui 5 dias a prefeitura vai devolver pedindo mais alterações, então o cidadão pode até ele vai querer um processo que seja ágil e que ele tenha uma certa previsibilidade de quando que o processo dele, a demanda dele vai ser resolvida. Especialmente as demandas que são mais complexas, né, que envolvem atividade econômica. E por Ah, último, do outro lado, você tem o gestor público, né, que ele quer o máximo de automação do trabalho dele possível, então ele quer deferir ou processar o máximo de solicitações, ele quer dados, ele quer transparência para resguardar também as decisões que ele toma e os processos que ele tem. Então, eu já dei uma pincelada nos outros 2 pilares, né? Um é uhum. pessoas, o segundo é processos. Então, se eu não tenho um processo padronizado, eu não consigo trazer agilidade para o servidor e nem transparência para o cidadão. E, por último, eu preciso também de tecnologia para juntar tudo isso, né? Então, Uhum. com pessoas e processos, eu preciso ter uma tecnologia que consiga juntar essas duas partes e entregar o melhor para todo mundo. Perfeito. Pela sua fala ficou bem claro que esses 3 pilares andam de mão dadas, digamos assim, eles têm que estar sempre no mesmo nível. E aproveitando o gancho, eu queria saber um pouco mais sobre quais são as principais estratégias para vocês atenderem os 3 pilares de maneira igualitária, assim, para vocês não deixarem nenhum dos 3 pilares por falta e priorizando outros dois. Como que funciona na prova? Legal. Então, assim, acho que o primeiro pilar então, né, à frente de tudo, nosso foco são as pessoas, mas a gente trabalha de trás para frente, então começamos Uhum. pela tecnologia. Então, se a gente não tem uma ferramenta flexível o bastante que entenda as necessidades e consiga se adaptar a algumas necessidades da prefeitura, por exemplo, uma integração com uma base cadastral, uma flexibilidade no formulário para poder atender aquela legislação específica que a cidade tem. Se a gente não tem uma forma de assinar digitalmente com o mais alto padrão de segurança, nós não vamos conseguir entregar os processos que aquela prefeitura precisa. Então, Uhum. nós encontramos hoje nos projetos de transformação digital o cenário inverso, onde os processos da prefeitura se adaptam à tecnologia existente. Então, muitas vezes, o cidadão tem que pedir uma licença X ou Y, porque o sistema da prefeitura pede que aquela licença exista para daí poder protocolar a próxima. Então, assim, Ah, é o entendi. rabo abanando o cachorro. Então, assim, Aham. se eu tenho uma tecnologia flexível, eu consigo fazer os processos ideais para como que a prefeitura entende que é o melhor. E se eu Entendi. tenho os processos ideais, eu tenho as pessoas felizes, então e satisfeitas. Então eu tenho o servidor que só vai fazer aquilo que realmente não tem outro jeito de fazer, que a tecnologia não está lá, ou a legislação não está lá, então a tecnologia ela suporta o cenário atual, e eu tenho o cidadão que se ele está com dúvida, se ele está ansioso, ele tem todas as ferramentas necessárias para garantir que o processo dele está andando bem. Então a gente trabalha
dentro de casa, primeiro, com uma tecnologia que permita a gente entregar processos e pessoas Uhum. de qualidade e satisfeitas. Ah, putz, perfeito. E é bem interessante ver, porque não deve ser uma tarefa fácil você trabalhar esses três pilares ao mesmo tempo, mas a prova vem tendo uns resultados maravilhosos nos últimos anos. E isso é um ponto que eu até queria comentar com você. Na sua perspectiva, como que isso afeta, como que as atividades da prova afetam o dia a dia, não só das prefeituras, mas das pessoas que frequentam e estão solicitando esses processos? Assim, vocês já tiveram algum case mais pessoal, algum case de sucesso bacana que você gostaria de comentar? A gente tem vários, né? Então, ó, desde coisas como, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que nós atendemos hoje, né? O licenciamento urbanístico de São Paulo, toda a obra que vai ser construída, demolida, reformada, ampliada, passa pelo sistema da prova, na Uhum. Prefeitura de São Paulo, uma das nossas principais referências. E antes da gente chegar, a Prefeitura tinha vários carrinhos de supermercado que ela tramitava os processos dela, né? Então, os Nossa. processos entravam em carrinhos de supermercado, subiam, desciam os elevadores, e não tinha outro jeito, porque o sistema que estava implementado lá, né, a Uhum. tecnologia que estava implementada lá antes não suportava determinados processos, determinados protocolos. Então, é um exemplo daquilo que eu falei. Então, não é que existia uma má vontade ou uma Uhum. incapacidade, uma incompetência, só não tinha um sistema, uma tecnologia que suportasse a mais variada complexidade de assuntos e mantivesse ainda alguma integridade para poder suportar, né? Então, acho que esse é um exemplo bem emblemático. Tem um exemplo também que eu gosto de citar, isso falando de obras, falando de empresas de Itajaí, em Uhum. que a abertura de empresas, eles estavam perdendo empresas, as empresas estavam abrindo em Balneário Camboriú, porque o processo de abertura de empresa era muito lento para os padrões dos contadores lá, e a gente conseguiu derrubar de 45 dias para 2 dias, agora uma licença de baixo e médio risco. Então, é, apesar ainda do contador ter que abrir, né, na junta comercial, depois ele precisa tramitar ali no municipal por conta da legislação, a gente conseguiu derrubar significativamente, né? Então, acho que 2 dias para abrir uma empresa é rápido, né? Uma Nossa, atividade super. econômica. Acho que está ok. Então, esse é um exemplo de empresas não estavam abrindo em Itajaí, estavam abrindo em Balneário Camboriú, no vizinho ali, né? Próximo. Uhum. E eu acho que também um outro exemplo muito bom, que daí traz, acho que muito orgulho, é que se você, lá em Patos de Minas, que é uma prefeitura que nós atendemos literalmente todas as secretarias da prefeitura, né? Então, desde a saúde, educação, compras, obras, meio ambiente, todos os departamentos, nós atendemos Uhum. com a plataforma da Aprova, uma única plataforma para todos os processos. Que lá nós conseguimos implementar o agendamento de vacinas. Então, alguns tipos de vacinas, o cidadão teria que ir até Uberlândia e teria que estar se deslocando, né, mais de Uhum. 100 quilômetros para poder ir lá. Lá não tem agendamento, então muitas vezes as pessoas tinham que esperar o dia inteiro. Agendar com 40 dias de antecedência é uma coisa bem desgastante. Às vezes a pessoa estava precisando disso mais para curto prazo, então era uma casa de saúde mesmo. Sim. E aí a prefeitura implementou um departamento de vacinação de algumas vacinas bem específicas, Uhum. tanto o departamento físico, né, infraestrutura física para ter a acomodação das vacinas e fazer o manejo, quanto Uhum. também ao agendamento e processamento eletrônico. Você fala assim, Marco, Entendi. é só pedir vacina, né? Não deveria ser tão complexo, mas não tinha isso implementado antes. Então, hoje o Sim. médico, pela prova digital, acessar o sistema, consegue fazer o agendamento, ver se tem estoque e tudo mais, fazer o agendamento ali, de repente, no dia seguinte já fazer a aplicação. E toda essa tramitação e controle passa pela ferramenta da prova de processo. Então, quando eu comecei lá atrás, né, pensando num sistema de alvará de obras para Cascavel, nunca imaginei que meu sistema ia chegar no ponto de controlar vacina no interior de Minas, mas é isso que a Sim, tecnologia permite, né? lógico. E é muito interessante ver, eu que participo aqui de vez em quando como entrevistador e converso com as empresas que propõem ideias de parceria público-privada, em como isso afeta positivamente a população, então é bem bacana, super obrigado pelos cases, foram bem interessantes. Falando um pouco sobre um ponto interessante, em abril, para quem não sabe, a prova participou das discussões e da primeira edição do CSC GovTech. Queria perguntar para você, Marco, como foi a experiência e como o mercado de GovTechs brasileiras acelera esse processo das cidades inteligentes aqui no Brasil?
Eu acho que nós estamos vivendo uma revolução silenciosa. Então, Uhum, o número de GovTechs ali quintuplicou no período de poucos anos. O evento teve um tamanho muito maior do que a gente imaginava que teria isso há pouco tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás. Então, nós estamos vivendo aí uma curva exponencial no número de GovTechs. Naturalmente, nem todas vão dar certo, mas como é um uhum, volume muito grande, várias vão dar certo. Essas empresas vão falando com investidores, como, por exemplo, os que a gente já trouxe para o portfólio também, e outras GovTechs também, já tem uhum. investidores institucionais, que é um marco legal para o ecossistema. E aí, à medida que essas empresas vão crescendo, vão tendo bons resultados, nem todas, mas algumas, isso vai fortalecendo o nome do mercado, que vai fazendo mais investidores investirem nessas empresas e vai fortalecendo mais ainda as que estão vindo. Então, acredito que os números estão aí para comprovar, né? Se não me engano, teve um mapeamento recente, poucos anos atrás, 50 GovTechs no Brasil, hoje são já 250 com faturamento. Então, assim, realmente é uma transformação grande que a gente está vivendo em curto espaço de tempo e rumo às 1.000 GovTechs em pouco tempo também. Sim, não, com certeza. A gente começou a estimular o evento de GovTechs, o primeiro evento que tem voltado para GovTechs no Brasil, e a primeira edição já foi super bacana, excedeu todas as nossas expectativas, e agora para o ano que vem a gente tem uma proposta diferente e está super animado também para essa segunda edição. Marco, antes da gente encerrar, a gente tem uma tradição aqui de fazer uma pergunta um pouco fora da caixa no final do episódio. Eu queria perguntar para você como a transformação digital das cidades vai impactar o futuro a médio e curto prazo dos seus habitantes aqui no Brasil. Olha, eu acho que nós vamos viver dois mundos, né? Eu acho que a Uhum, tecnologia e o serviço público vai se bifurcar em duas frentes. Uma é o governo invisível, então é, vai acontecer muita coisa, muito serviço, muito pedido, muita solicitação, muito protocolo. Ele vai acontecer sem que você perceba por trás uhum, dos panos o que está acontecendo. Então, por exemplo, é, eu posso pedir um alvará de funcionamento e já pedir a licença ambiental e eu nem sabia que eu estou pedindo uma licença ambiental e por trás sendo analisado isso. Eu uhum, posso estar fazendo uma solicitação de uma vaga na creche, mas a conferência, se algum débito ou alguma coisa já está pago, já foi feita por mim por trás, enquanto hoje eu tenho que apresentar essa documentação. Então, entendi. tem muitas integrações, muitos fluxos, muitos processos que vão acontecer, que hoje acontecem, que o cidadão ele precisa ir até a prefeitura, pedir, solicitar, baixar e tudo mais, e fazer Uhum, esse meio de campo para a prefeitura, ele vai deixar de acontecer. Então você vai pedir menos, vai ter menos opções, vamos dizer assim, você vai pedir menos coisas, mas aqui por trás as ferramentas são muito mais inteligentes e elas fazem esse trabalho para você, né? Então você só consome os principais serviços finalísticos, os serviços de meio, você nem vai saber o que está acontecendo por trás, e a tecnologia vai se encarregar de tudo. Isso é o governo invisível. pode ser E que é existe também pode-se dizer uma desburocratização, por se dizer assim. dá para se dizer que sim, dá para se dizer Entendi. que é uma desburocratização no sentido de certos fluxos e processos, eles nem o cidadão nem pede mais, porque por Uhum, trás as ferramentas estão fazendo aquele serviço que antigamente era um protocolo que você tinha que pedir de forma automatizada. E uma coisa entendi. inteligente é que nós só conseguimos identificar essas coisas à medida que nós mapeamos os processos. Então, Claro. se nós implementamos uma ferramenta genérica que é, tem pouca configuração, pouca parametrização. Na prática, nós não estamos mudando muita coisa, né? Nós não Uhum, estamos mudando como as coisas são feitas. E estamos sim. perdendo uma oportunidade de melhorar o que já existe. E do outro lado, nós temos também o governo mais proativo. Então, o governo com mais inteligência, mais dados, sabendo quem deve, sabendo quem paga direito, sabendo quem mais precisa, sabendo quem está mais tranquilo. Ele Uhum, consegue ofertar serviços proativamente para aquele cidadão. Então, por exemplo, o cidadão pode receber uma notificação no WhatsApp, receber uma mensagem avisando que naquela semana vai ter uma obra na rua dele e que para isso, enfim, eles têm que se preparar, tem que estar ciente que vai ter esse transtorno ali, que ele deve
e a gente está fazendo essa melhoria porque faz parte de um projeto de lei ou determinada verba que está sendo feito. Então, tem Sim, todo um claro. trabalho de comunicação que nós podemos fazer para a população, para nós recuperarmos o orgulho do cidadão ter do serviço público e da prefeitura, né? Então, eu acho que o que mais falta realmente é essa inteligência para poder notificar e também prestar serviços proativamente antes do que o cidadão solicite, né? Hoje o serviço público ele é muito reativo, porque ele trabalha muito nas demandas que ele é solicitado. À medida que a gente automatiza esses processos, consegue ter mais tempo e recursos para ir até o cidadão com mais e também com mais inteligências também, né? Mais dados. Então, acredito que esse é o futuro aí das cidades e dos seus habitantes. Um futuro, você pintou um cenário bem bacana e é bom que a gente tenha a prova do nosso lado para garantir que isso vá acontecer. Depender Bom, da Marco, gente, vai acontecer. não, perfeito, da gente também, tamo junto nessa. Eu queria agradecer pela participação no programa de hoje, Marco. Você deu um espaço aqui para você dar um recado final, alguma informação? Olha, eu gostaria só de agradecer aí o espaço e dizer que em breve aí nós vivemos 5 anos excelentes nas prefeituras brasileiras. Desde 2018 para cá a gente vê os gestores públicos mudando drasticamente, investindo em tecnologia. Teve uma mudança grande ali de perfil do gestor público, dos gestores públicos que entraram de 2017 para frente. Uhum. E a gente está vendo realmente uma mudança, uma vontade de fazer diferente. E a gente só acredita que nos próximos 5 anos ainda vai ser mais acelerado e deixar um pedido, que sigam aí a prova nas redes sociais, que vocês vão acompanhar de perto essa evolução nas cidades brasileiras. Perfeito. Bom, pessoal, vocês ouviram, sigam a prova nas redes sociais. A gente está encerrando aqui mais uma edição do Conecta Talks. Queria agradecer mais uma vez a presença do Marcos e de todos pela audiência. A gente se vê em setembro no evento nacional e um abraço. Um abraço, gente.